Assim, a gente sabe que são múltiplas as causas, né? Múltiplos fatores associados aí que causam, que levam uma dificuldade alimentar na criança. Nem sempre é um fator único. Então, tem fatores da própria criança e fatores do ambiente, da família, né? Então, é de quem come e de quem alimenta, né? Muitas vezes são fatores associados. As mães também, muitas vezes, eu vejo assim, elas preocupadas desde antes da criança nascer, e procurando fazer tudo certo, porque eu acho que isso, eu não sei, assim, vamos falar, né? Porque às vezes muitas mães às vezes não têm esse conhecimento, mas assim, eu vejo que muitas sabem que tem aquela história, né? A alimentação da gestante, ela já influencia no sabor, né? No gosto do líquido amniótico que o feto ali tá, né? Então, a alimentação da gestante influencia no paladar da criança. Aí a criança, aí tá, ela teve procurou ter uma alimentação saudável na gravidez. Aí depois a gente sabe também que aí o bebê nasce, a gente sabe que o aleitamento materno também é um fator importante na prevenção da dificuldade alimentar, porque o leite materno ele também varia o sabor de acordo com a alimentação da mãe, né? Então, os estudos mostram que crianças que mamam no peito têm menos dificuldade alimentar do que crianças que tomam fórmula, que sempre tem o mesmo gosto, a fórmula, né? E aí tá, ela faz tudo certinho, né? Leite materno exclusivo até os 6 meses. Aí a criança, aos 6 meses, começa a introdução alimentar. Aí a gente sabe que a introdução alimentar é realizada no tempo certo, a partir dos 6 meses, quando a criança mostra os sinais de prontidão, e feita de forma respeitosa, né? Sem distração, a criança podendo pegar nos alimentos, aprendendo, né, o que é a cenoura, né? Ou seja, não liquidificando os alimentos. Então, quando a introdução alimentar corre tudo bem, também é uma forma de prevenir dificuldade alimentar no futuro. Aí elas falam, gente, mas eu procurei fazer tudo, né? Eu tive uma alimentação saudável na gravidez, eu amamentei, eu fiz a introdução alimentar direitinho. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, corre tudo bem aí, até o segundo ano de vida, 2 anos de idade, né? E aí, o que acontece muitas vezes nessa idade é que a criança com seus 2 anos começa a comer menos do que comia quando era bebê. O que é né? normal. O que é normal. E aí é bom a gente falar isso, porque isso já também é uma forma de prevenir a mãe, né? Se as mães ainda não chegaram nessa fase, as mães lá de bebezinhos, né? Estão lá com bebês de 1 aninho e tal, eles estão comendo, tá tudo direitinho. Só que aí quando chega no segundo ano de vida, às vezes um pouco antes da criança completar 2 anos, o que acontece? No segundo ano de vida, a criança já cresce muito menos, né? E ganha muito menos peso. E então a demanda por calorias diminui muito. Então essa criança passa a comer menos do que comia quando ele era um bebê, né? Outra coisa que acontece é que as crianças começam a ficar seletivas. Como que é a seletividade nessa fase? Que a criança está querendo autonomia, né? É a fase que ela começa a falar não para tudo. Não, não, vão tomar banho, não, vão dormir, não. Até coisa que é para falar assim, fala não. Enfim. Aí começa a falar, não gosto de feijão, sendo que comeu feijão ontem, né? Tem também a neofobia que começa nessa fase, que é o medo do novo, né? Então, o que acontece? Um bebê que comia de tudo começa aí com 2, 3 aninhos, né? A ficar escolhendo, passa a comer muito menos. E aí, muitas vezes, as mães, elas caem nessa armadilha, né? O que acontece? A criança fala que não gosta,
Aí a mãe fala, não, mas tem que comer isso para ficar forte, né? Você comia isso? Como assim? Você gosta disso? Sim, tem que comer, senão não vai crescer. A preocupação dela é legítima, né? Isso é uma preocupação nossa mesmo de mãe. E aí, a criança, o que vai acontecer? Os estudos mostram que quanto mais a mãe força, menos ela gosta daquele alimento. E aí a criança cada vez rejeita mais aquele alimento. O que a mãe faz? Ela desiste daquele alimento. Não, ele não gosta daquilo e para de oferecer. Né? Então, essa é a história clássica mais comum, que é aquela criança que comia de tudo e depois passa a ter essa dificuldade alimentar, né? E como você vai conduzir isso, como que vai passar, vão se passando os anos, é que a situação às vezes só vai piorando, né? Só vai se agravando. Às vezes a mãe começa nessa recusa da criança a substituir. Então fala, opa, não almoçou tão bem, deixa eu dar aqui um leitinho a mais, deixa eu dar Exatamente. aqui um biscoitinho que a criança gosta. E isso vai virando uma bola de neve, né? E às vezes é nesse ponto que chega pra gente, né? Com a alimentação bem desregulada, o tanto de horário quanto de qualidade, substituições. Exatamente, porque ela tem medo, né? A criança não almoça e dá aquela insegurança mesmo na mãe. Como assim ele não comeu nada, né? E aí ele não pode ficar sem comer. Aí ela faz algum alimento preferido dele, né? Para ele comer alguma coisa. E isso vai piorando a seletividade, né? Então, é bem isso mesmo. Então, é a pressão, a distração, com telas também, né? Porque isso facilita muito, assim, né? Você põe uma tela na frente da criança, ela vai comer coisas que ela não tá nem vendo que ela tá comendo, né? Ela tá comendo sem fome, muitas vezes, e aí ela come. Mesmo também ameaça ou premiação, do tipo, ó, se não comer, não vai brincar. Ou o contrário, se você comer, você vai ganhar tal coisa. Também são estratégias que são muito frequentes das famílias utilizarem e tem esse mesmo efeito. A curto prazo pode funcionar, mas a longo prazo vai piorando essa queixa, né? Da aceitação, da recusa. A gente fala assim que essas formas, pressão, distração, substituição, são formas efetivas a curto prazo. Exato. Né? Mas só tendem a piorar a situação ao longo do tempo.